Olá, tudo bem com você? Eu sou o Bispo Daniel Elias, o apóstolo do Ministério Missão Mundial Servos, e nós estamos com uma série de estudos para a edificação, para o fortalecimento da espiritualidade daquelas pessoas que de fato querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Eu desejo a você, a sua família, o sucesso, 1 milhão de bênçãos, e que você ouça a voz de Deus no teu coração. Eu quero crer que você que está assistindo esse DVD, esse vídeo agora, você tem um desejo ardente, de fato, de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. É uma série de estudos, doutrinas básicas da fé cristã, os primeiros passos da fé cristã, e que de fato você não desista dessa jornada, que você persevere até o fim. O nosso estudo de hoje ele tem o tema você pode ter certeza da sua salvação. Eu vou estar acompanhando aqui no notebook as perguntas e as respostas. A salvação é o tema predominante das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Todo o propósito de Deus em relação ao homem se resume na salvação do homem, na salvação do perdido. Eu vou estar compartilhando nesse estudo, em rápidas palavras, o porquê você precisa ser salvo, como você pode ser salvo e quem providenciou essa salvação para nós. Eu não sei se você sabe, mas toda a raça humana é pecadora. Nós vamos ver isso no estudo. Toda a raça humana é pecadora. E o homem, o ser humano é pecador não porque ele peca, mas ele peca porque ele é um pecador, porque tem uma natureza pecaminosa. Por mais que a pessoa não faça nada de errado na vida, por mais que ela não transgrida nenhum mandamento de Deus, por mais que ela não faça nada que seja fora do propósito de Deus, essa pessoa ainda assim é pecadora. Por quê? Porque ela tem uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, o primeiro casal criado por Deus, eles foram criados puros, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Mas Deus não criou autômatos, Deus não criou o homem programado para servi-lo, programado para obedecê-lo. Deus deu ao homem a liberdade de escolher servi-lo ou não, viver na sua presença ou não. E Deus estabeleceu ali um referencial de obediência, uma proibição. E ora, o que a Bíblia diz é que o homem transgrediu, o homem preferiu viver uma vida sem Deus, desobedeceu a Deus. A Bíblia Sagrada diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 17. Por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, entrou todo tipo de sofrimento, todo tipo de angústias, todo tipo de mazelas entraram nesse mundo por causa do pecado de Adão. Veja você que todas as pessoas que nasceram neste mundo, que estão nascendo e que irão nascer, já nascem com a semente do pecado de Adão. São descendentes de Adão, já nascem com a semente da desobediência, já nascem com a natureza pecaminosa. Então toda pessoa neste mundo precisa ser salva, precisa do perdão de Deus, porque todos são pecadores. E esta é uma verdade sagrada que você precisa saber. A raça humana precisa ser salva porque é pecadora condenada, é pecadora impotente, não consegue se salvar, precisa de um Salvador. E Deus é tão bom que Ele enviou o Salvador a este mundo, o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele, ou seja, para que qualquer pessoa que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus não quer que nenhuma pessoa neste mundo pereça. Deus quer que todos nós tenhamos a vida eterna. Deus
providenciou a tão grande salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, na glória do Pai, ele assumiu a forma de um de nós. Ele assumiu a forma humana, nasceu como um de nós, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não morreu na cruz por um acidente, ele morreu na cruz por um propósito. Ele deu a vida por mim e por você. E se você crer nele de todo o teu coração, se você crer que Jesus morreu para te salvar, que ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e se você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, então você será salvo. Você pode ter certeza da sua salvação. Esse é o tema do nosso estudo hoje. Você pode ter certeza da sua salvação. Aqui na nossa introdução, a introdução do nosso estudo diz assim: o homem que pensa sabe que algo está errado com a humanidade. Criado à imagem de Deus, parece incapaz de se comportar como filho de Deus. Sua tendência, pelo contrário, é praticar o mal. Nesta lição, você vai descobrir o que a Bíblia tem a dizer quanto a este enigma. Além disso, vai descobrir que há uma maneira do homem agradar a Deus, e isso por um simples ato da sua vontade. Veja você o que diz essa introdução. Por mais que a pessoa queira agradar a Deus por si mesma, nenhuma pessoa consegue. Nós precisamos da ajuda do próprio Deus para vivermos uma vida que o agrade. Vamos à primeira pergunta do nosso estudo. Por que os homens necessitam de salvação? Ora, a resposta vem em Romanos capítulo 3, verso 23. Está aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É aquilo que eu disse, todas as pessoas são pecadoras. Todos pecaram e destituídos estão fora, estão excluídos da glória de Deus. Agora, o que a Bíblia Sagrada menciona nesse verso é exatamente aquilo que eu disse na abertura desse estudo. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas nesse mundo já nasceram pecadoras, já nasceram com a natureza pecaminosa. Por mais que a pessoa não faça nada de errado, ela tem uma natureza pecaminosa, ela é pecadora e ela precisa de salvação. A pergunta número 2 é: por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, o Filho do Homem é uma expressão usada para se referir ao Senhor Jesus. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então a humanidade se perdeu em Adão. A humanidade se tornou pecadora por causa do pecado de Adão. E Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar os pecadores. Para me buscar e me salvar, para buscar você e salvar você, para salvar todas as pessoas que concordam que são pecadoras, que precisam de um Salvador e que reconhecem que Jesus Cristo é esse Salvador que Deus providenciou. Continuando o nosso estudo, está aqui a pergunta número 3. Como Cristo realizou este propósito? Ora, como o Senhor Jesus realizou esta salvação? Eu tenho compartilhado que Deus é um só subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai planejou a salvação e Jesus Cristo é que fabricou esta salvação, nós poderíamos dizer assim. Jesus Cristo é que realizou o plano do Pai para a salvação da raça humana. E é o Espírito Santo que aplica esta salvação nas nossas vidas. É como se uma pessoa ou um pai tivesse a ideia de um medicamento. Ele desenvolve a fórmula do medicamento para alguém que está enfermo. E o filho fosse lá e fabricasse o medicamento.
Jesus é o Filho de Deus. O Pai teve a ideia do remédio para os pecadores. E Jesus Cristo foi num laboratório chamado Calvário e fabricou o remédio para a raça humana pecadora. E o Espírito Santo é aquele que aplica o remédio em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que aplica a salvação em nós. Então, como Cristo providenciou esta salvação? Em Romanos 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele providenciou a salvação ali na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço da nossa salvação, pagando o preço da nossa redenção. Esse foi o preço que Deus pagou para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. A morte do Filho dele na cruz do Calvário. Continuando o nosso estudo, aqui está em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele levou sobre ele os nossos pecados. Todos os pecados da raça humana caíram sobre ele naquela hora que ele estava na cruz. Ele não morreu por causa dos pecados dele, porque ele nunca pecou. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não recebeu a semente do pecado de Adão. Então Jesus não morreu na cruz por causa dos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E a Bíblia Sagrada está dizendo nesse texto, ele levou sobre si os nossos pecados. O meu pecado caiu sobre ele, o seu pecado caiu sobre Jesus naquela hora que ele morreu na cruz. Isso foi de tal forma, de tal maneira que a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele não suportou olhar para o seu filho na hora que estava ali pendurado na cruz. A Bíblia diz que houve trevas naquela hora. A terceira hora do dia virou uma escuridão, porque Deus não suportou olhar. Deus é santo e Deus não tolera o pecado, Deus não suporta o pecado. E quando ele olhou para o seu filho ali na cruz do Calvário, e que ele viu os pecados da raça humana sobre ele, os meus pecados, os seus pecados, Deus virou o rosto e houve trevas naquele momento. Ele morreu na cruz, levando sobre ele os meus pecados e os seus pecados. Aqui continuando o nosso estudo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Senhor Jesus morreu na cruz, não, conforme eu disse, pelos pecados dele. Foi o justo morrendo pelos injustos, que somos nós. Jesus Cristo, o justo, morreu na cruz pelos injustos, que somos nós. O santo deu a sua vida pelos pecadores. O reto, aquele que é reto, deu a vida dele por aqueles que têm uma vida torta. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E diz mais o nosso estudo. Aqui na pergunta número 4. O que devemos fazer para ser salvos e receber a vida eterna? O que é que uma pessoa tem que fazer para ser salva e receber a vida eterna? Você precisa saber que um dia a morte vai chegar para mim, vai chegar para você. Ninguém é eterno nesse mundo. E depois da morte, a pessoa continua existindo. A morte não mata o ser, a morte não extermina com a pessoa. Apesar da morte, nós vamos continuar existindo. Vamos continuar existindo depois da morte. A morte mata o biológico, mas o ser,
o indivíduo continuará existindo, continua existindo depois da morte, porque nós existimos em 3 dimensões. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito nesse corpo. Um dia, esse corpo vai morrer, mas eu vou continuar existindo. Depois da morte, só tem 2 destinos para o ser humano: é céu ou inferno, é salvação ou condenação. E agora a Bíblia diz aqui, o que devemos fazer para sermos salvos? E a resposta está em João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio a esse mundo e os que receberam, os que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Alguém diz que todos nesse mundo são filhos de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia Sagrada diz que todos nós somos criaturas de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Então, o desejo do meu coração, a minha oração é que você de fato se torne um filho ou uma filha de Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Aqui diz mais no nosso estudo. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3, o verso 16. Eu chamo isso de uma espécie de comprimido do Evangelho. É um compacto do Evangelho de Jesus Cristo. Diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa gloriosa! Deus amou esse mundo. Quando fala amou o mundo, está falando amou as pessoas, todas as pessoas nesse mundo. E isso foi de tal maneira, de uma maneira tão intensa, que Deus enviou o seu único Filho a esse mundo, para que todo aquele, eu gosto dessa expressão todo aquele significa qualquer um, qualquer pessoa, não importa o quão pecadora a pessoa seja, esta pessoa, Deus a ama. Deus ama a todos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele, para que qualquer um que nele crer não pereça, não vá para o inferno, não sofra condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus não quer que ninguém nesse mundo vá para o inferno. Por isso, Ele providenciou esta tão grande salvação, enviando o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que qualquer pessoa que nele crer não vá para o inferno, não sofra condenação eterna, e ninguém falou mais no inferno do que Jesus Cristo. Ele disse que lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, é um lugar de choro e ranger de dentes. As pessoas vão clamar por ajuda, por socorro, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para socorrer. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso, Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço da salvação, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra condenação do inferno, mas tenha a vida eterna. O nosso estudo diz mais. Está aqui a pergunta número 5. As boas obras são necessárias para a salvação? Essa é uma boa pergunta. Existem pessoas praticando boas obras nesse mundo. Elas estão pensando que essas boas obras irão salvá-las. Ora, a salvação não é conquistada através das boas obras, mas a salvação é conquistada pela fé. Então, depois que nós somos salvos, nós devemos sim praticar boas obras. As boas obras justificam a salvação, mas as boas obras não conquistam a salvação, porque o homem de si mesmo, ele não consegue se salvar. A raça humana é pecadora condenada, é pecadora impotente, não consegue se salvar por si mesma. Precisa de um Salvador. E Deus providenciou o Salvador, que é o seu Filho. Então aqui diz no nosso estudo, respondendo a essa pergunta,
Pergunta número 5. As boas obras são necessárias para a salvação? E diz em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine você, uma pessoa realiza boas obras e ela diz, eu fui salvo, eu consegui a minha salvação. A salvação não é mérito humano, é o mérito de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus providenciando a salvação para toda a raça humana. Então, aquele que crê em Jesus é salvo para fazer boas obras. As boas obras não conquistam a salvação. Aqui diz mais no nosso estudo. Tito, capítulo 3, verso 5. A carta de Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está aí, não por obras de justiça, não por obras de caridade, não porque você diz eu jejuo, eu frequento a igreja, eu sou dizimista. Tem muita gente jejuando, frequentando igrejas, sendo dizimistas que não são salvas. Ora, por quê? Porque a salvação não vem por obras de justiça, não vem por obras de caridade. A salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Aí, depois disso, a pessoa deve sim praticar boas obras, praticar as obras da justiça. Diz mais aqui no nosso estudo. Pergunta número 6. Em quem se encontra a vida? A maioria das pessoas estão pela vida sobrevivendo. Há uma diferença entre viver e sobreviver. Uma pessoa que está vivendo a vida sem Deus, está vivendo a vida fora do centro da vontade de Deus, essa pessoa não tem razão para viver. A vida dela não tem sentido, não tem significado. Você foi criado por Deus, para Deus, e sem Deus você será uma pessoa incompleta. Agora, onde nós encontramos a vida? Onde nós encontramos razão para vivermos? Onde nossa vida ganha significado? Na pessoa do Senhor Jesus. Aqui diz 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então você ganha razão para viver, a sua vida ganha significado, mas sobretudo você ganha a vida eterna. Você ganha a vida com Deus quando você partir desse mundo. Continuando aqui a pergunta número 7, o que acontece no momento em que cremos? Ora, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, o que acontece naquela hora? Tem gente que pensa, vai descer um anjo do céu, vai dar um estrondo, né? E eu vou ter ali um sinal de que de fato eu fui salvo, eu fui salva. Aqui diz, em João capítulo 5, verso 24, diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não vai acontecer nada de sobrenatural à sua volta para que você tenha um sinal. É a mesma coisa, você vai ao banco, você que tem uma conta bancária, e você tira o seu extrato, o extrato bancário. Ali vem dizendo o seu saldo, quanto dinheiro tem na sua conta. Ora, se você tem um extrato da sua conta bancária às suas mãos, você não precisa sentir nada, não precisa dar nenhum estalo ali, alguma coisa, para você ter certeza que o dinheiro está lá na sua conta. Você tem que acreditar naquilo que está escrito no extrato. Está escrito ali, poxa, eu tenho tanto na minha conta. Você não precisa ter nenhum sentimento que, eu estou sentindo aqui que eu tenho dinheiro na minha conta, eu estou sentindo que é verdade, esse dinheiro está na minha conta. Não precisa sentir nada, é só acreditar no que está escrito no extrato. A Bíblia Sagrada é o extrato da nossa salvação. Você não tem que sentir, eu estou sentindo que eu fui salvo. Não, você tem que acreditar.
Ah, Deus vai me dar um sinal, alguma coisa vai acontecer que eu fui salvo. Não, você tem que ter certeza da sua salvação, porque está escrito, aquele que receber o Filho de Deus tem a vida. Aquele que crê em Jesus Cristo está salvo e não entrará em condenação. Aqui diz, continuando, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O principal sinal que você vai ter da sua salvação é a mudança da sua vida, a mudança do seu comportamento, a mudança das suas ações e das suas reações. A Bíblia Sagrada diz, se alguém está em Cristo, se alguém acredita em Jesus Cristo, nova criatura é. Eu tenho compartilhado frequentemente que o Evangelho de Jesus Cristo sempre transforma a pessoa em uma pessoa melhor. Observe à sua volta, as pessoas que estão se esforçando para viverem para Deus, que receberam Jesus como Senhor e como Salvador, elas se tornam pessoas melhores. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um cidadão melhor. Por quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, aquela pessoa que se prostituía não se prostitui mais. Por quê? É uma nova criatura. Agora a vida de Deus entrou na vida dessa pessoa. Então ela vai ter uma vida diferente da vida que ela tinha sem Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, é uma nova vida. Por isso que você encontra pessoas que as pessoas dizem assim, poxa, você está diferente, o que aconteceu? A pessoa entregou a vida a Jesus, agora o vocabulário muda, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam, o comportamento muda. E a minha oração é que você de fato seja recriado em Deus através da sua fé em Jesus Cristo. Aqui no nosso texto, no nosso estudo, a pergunta 8. Por que podemos saber com certeza que temos a vida eterna? 1 João 5,13 diz assim, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, o que está escrito é o que você deve se apegar. Como é que você pode ter certeza? Porque está escrito, eu mencionei aqui. E diz aqui também a questão número 9. Como podemos saber realmente que temos a vida eterna, visto que o acusador dos homens, está lá em Apocalipse 12:10, nos acusa pelos nossos sentimentos que mudam tanto? Como é que nós podemos saber, como é que nós podemos ter certeza se os nossos sentimentos mudam tanto? Se eles mesmos estão conspirando contra essa certeza. Nós não podemos nos deixar levar por sentimentos, por pensamentos. Temos que nos levar pela fé, por aquilo que está escrito. Fé é acreditar na palavra de Deus. Está escrito, eu creio, pronto, acabou. Eu fiz aquilo que a Bíblia diz. Eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Eu creio, eu estou salvo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus não passa, seus sentimentos mudam, seus pensamentos mudam, então não firme a sua salvação nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Firme na palavra de Deus que jamais passará. No final aqui diz, receber significa mais do que mera aceitação intelectual dos relacionados com a vida de Cristo. Significa sujeitar-se a Cristo em todas as áreas da sua vida, prometer-lhe lealdade e unir-se a Ele. É um ato de vontade. Poxa, se você tem essa vontade, esse desejo, então você deve recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. No nosso estudo tem algumas tarefas para você colocar em prática. Aqui a primeira coisa, durante essa semana, leia os primeiros 7 capítulos do Evangelho de João, lendo um capítulo por dia. Pegue o Evangelho de João e leia um capítulo por dia. Isso vai ajudar você a ter a certeza da sua salvação.
Segundo, memorize 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Decore esse texto. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Terceiro, explique para algum conhecido o que devemos fazer para receber a vida eterna. Uma pessoa que você conheça, sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém da sua família, no seu trabalho, compartilhe com essa pessoa. Diga para essa pessoa o que a gente tem que fazer para receber a salvação, a vida eterna. E, por último, o que significa para você, no seu dia a dia, ter certeza de que possui a vida eterna? O que significa para você essa certeza da vida eterna, essa certeza da salvação? Esse é o nosso primeiro estudo. Você pode ter certeza da sua salvação. Eu encorajo você a assistir os outros estudos e a continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Um abraço amigo e fraterno, sucesso, 1 milhão de bênçãos para você e para toda a sua família.